Tem dois tipos de povo: aquele que estuda a história universal e a de outros países e pode evoluir sem sofrer tanto e sem errar tanto. E aquele que, desesperado, apela para falsas soluções e sofre demais até finalmente aprender. Isso quando aprende. Eu não vou falar aqui se o Pelé é ou não um cara digno do ponto de vista moral, ético, humano, pois sei que tem muita gente que fala mal dele nessas questões. Mas eu não conheço suficientemente o Pelé para saber se essas pessoas que falam mal dele têm razão ou não. O que eu posso dizer é que ele, com a bola no pé, sempre tinha razão, pois era um excelente jogador. E que também acertou quando disse que o eleitor brasileiro não sabe votar. E olha que ele disse isso já tem um tempão, mas o panorama não mudou. Eu vou contar a vocês a história de um professor de história em quadrinhos. É isso mesmo, eu tive um professor de história em quadrinhos que era bastante inteligente, e eu digo era porque isso já tem muito tempo e eu não sei se ele ainda está vivo. E esse professor, uma vez, teve que explicar por que, sendo tão inteligente, preferiu se interessar tanto por histórias em quadrinhos, quando a menor parte das histórias em quadrinhos tem alguma qualidade. Ou seja, poucas são as que têm qualidade. A maior parte não presta. Aí ele, como pessoa inteligente, deu uma resposta inteligente, mas a qualidade não está na maioria. A qualidade está na minoria. E deu exemplos que ninguém pode contestar. Em qualquer profissão ou atividade, a qualidade está nas minorias e não nas maiorias. É a maioria dos cabeleireiros que é de bons profissionais? Não, são poucos. É a maioria dos escritores que presta? Não, nada disso. É uma pequena parcela que presta, o que não significa que os escritores ruins não possam fazer sucesso. Muitos deles fazem. O mesmo acontece em relação aos cantores, aos advogados, aos médicos, aos garçons, aos compositores, aos dançarinos, enfim, em qualquer profissão ou atividade, não é a maioria que tem qualidade, é a minoria. São poucos, pouquíssimos, às vezes dá até para dizer que são raros. E os políticos não podiam ser diferentes, nem os governantes. Não é a maioria que presta, é a minoria. É uma realidade da qual não podemos escapar, porque tem muita gente por aí que quer brigar com a realidade, que quer brigar com os fatos, que quer brigar com a história da humanidade, quer ignorar tudo isso e por isso mesmo vive dando murro em ponta de faca e dizendo besteira. E sofre e ainda vai sofrer muito por causa disso. Sabe quando isso tem alguma chance de acabar? Com uma coisa que quase ninguém cultiva neste país: a paixão por aprender, a paixão pelo saber. Isso mesmo, de nada adianta ter escola e ter bons professores. Isso é bom, mas não é o suficiente. É preciso que as escolas e os professores tenham como objetivo básico fazer surgir nas pessoas o gosto pelo aprendizado, o gosto por estudar, o gosto por aprender, o gosto pelo saber. E como o ensino funciona na maioria dos países? Punindo com notas baixas e até com castigo quem não aprende, mas isso sem cultivar nessas pessoas o gosto pelo aprendizado ou o gosto pelo saber, que é o que leva um povo para o alto. Pois é por isso que o mundo anda tão assim, tão capenga como a gente vê. Porque é exemplo das histórias em quadrinho, dos cantores, dos advogados, dos médicos, dos garçons, dos compositores, dos dançarinos e dos políticos, é a menor parte dos países que dá ao seu povo a verdadeira educação. Porque não adianta ficar falando no valor da escola, na importância de ter bons professores, se as pessoas não aprenderem a valorizar a importância do saber, do estudo, do aprendizado. Porque só quando elas tiverem a exata noção disso é que elas vão sentir prazer pelo saber, por estudar e por aprender. E não é com punição e com pancada que vai se conseguir isso. Tem uma coisa que eu posso viver 200 anos e nunca vou compreender. Como é que um adulto tem coragem de surrar uma criança? Mas é isso. A maior parte das pessoas é essa maior parte que surra uma criança, é essa mesma maior parte que acha que violência educa, que selvageria educa e que vota nos políticos que acham isso tudo. São pessoas que, por mais que tenham eventualmente até frequentado uma escola, nunca sentiram prazer por estudar, por aprender ou, em última análise,
nunca sentiram prazer pelo saber. E enquanto isso não for seriamente corrigido neste país, o povo vai continuar do jeito que o Pelé falou, não vai aprender a votar. E a solução para isso não é acabar com a eleição, é fazer o povo passar a ter prazer em aprender, em estudar, em ter prazer pelo saber. Essa coisa preciosa que muito poucos valorizam, porque, mais uma vez, a qualidade está na minoria e não nas maiorias. A não ser que a gente reverta essa tendência e passe a fazer a maioria ter gosto pelo saber.